Andei à procura da felicidade durante muito tempo. Para isso precisas de persistir, precisas de ter foco, precisas de cair muitas vezes e saber levantar. Eu acho que o Cris não mudou muito desde que eu conheci. Eu sinto a mesma fome, a mesma ambição de fazer gol. Com o futebol as coisas mudam no instante. Hoje estás bem, amanhã estás mal. Hoje estás mal, amanhã estás bem. Não é fácil lidar com pressão muitas vezes. O que eu tento fazer é focar-me naquilo que eu posso controlar. O que eu posso controlar é dentro de campo. We are back. Estamos de regresso para o terceiro episódio do 1 para 1 Powered by Betway. É um grande prazer ter-te aí desse lado novamente. Vamos ter mais um grande convidado. Campeão nacional em Portugal, em França. Ganhou o Euro por Portugal, a Liga das Nações também. E mais do que um grande jogador, porque o é, tenho o prazer de o conhecer há alguns anos e posso dizer também que é uma excelente pessoa e vai ter aqui muitas histórias para contar e muitos conselhos também para dar. É o meu prazer apresentar aqui neste episódio o Danilo. Grande Danilo, é um grande prazer ter-te aqui no terceiro episódio do 1 para 1. Antes de mais, muito obrigado. Bonjour, ça va? Olá Pedro, oui, bonjour, ça va. E toi? Bien, merci. Olha, é engraçado porque tu, obviamente, estás no teu quarto ano aí, ou na tua quarta época aí, já falas francês, porque já te vimos e ouvimos a falar francês várias vezes. Tu falas 6 línguas? Sim, 6 línguas. Ok, português, inglês, francês, Inglês, depois francês, italiano. Crioulo, neste caso, e espanhol. Ok. Fantástico. Obviamente italiano porque jogaste no Parma. Espanhol foi porquê? Porque tiveste muitos colegas sul-americanos e espanhóis? Sim. Basicamente temos sempre colegas sul-americanos, então para interagir com eles é sempre mais fácil em espanhol e já sabes, ao bom povo português nós estamos sempre a adaptar-nos aos outros, então também adaptamos muito fácil. É verdade, sabes, eu estudei e depois morei nos Estados Unidos também, mas tinha vários amigos latinos e como é sempre difícil para eles perceberem o português e falarem o português, era sempre eu que aprendia o espanhol, fosse o espanhol mexicano ou colombiano ou whatever. Mas olha, não estamos aqui para falar de línguas, estamos para falar de ti e da tua carreira. E eu queria começar a nossa conversa com a seleção, porque não faz muito tempo que Portugal se qualificou para o Euro 2024 com uma campanha histórica, 10 jogos, 10 vitórias, acho que foram 36 golos marcados, 2 sofridos. Obviamente que não vamos estar aqui a dizer que o grupo era difícil, porque não era, mas não é fácil hoje em dia ganhar 10 jogos consecutivos de qualificação. Danilo, tu que estiveste lá dentro, obviamente, e tens essa experiência de outras fases de qualificação também que não correram tão bem, o que é que funcionou? Qual foi o segredo do sucesso deste grupo, na tua opinião? Acho que foi muita interação em que tivemos entre staff técnico e jogadores. Acho que foi uma experiência muito agradável, muitas reuniões, muita trocas de ideias. Okay. Isso ajuda a compreender o que é que o staff quer de nós, não só o treinador em si, mas o restante do staff, como os adjuntos, os treinadores de guarda-redes e tudo, porque acho que entre eles fazem um só e é bom também conhecer o resto dos elementos para poder também conhecer a ideia do treinador. Eu acho que isso ele fez muito bem, introduzir toda a gente e mostrar quais eram as ideias deles e conhecer cada um como um só, não é? E acho que foi isso que impulsionou a que tínhamos uma identidade forte. Acho que mostramos isso nestes jogos, de uma equipa que quer atacar muito, mas não quer sofrer golos também, porque podem dizer que é fácil, o grupo é fácil, não tem nomes sonantes, mas acho que a competência também em que metemos em cada jogo, em cada vitória, acho que também é muito grande e demonstra o trabalho que temos feito durante todos os estágios.
Foram muitos anos seguidos de Fernando Santos. Obviamente o ponto alto foi o Euro 2016 e mais uma vez agradeço-te por teres dado essa alegria a todos nós, e eu tive a oportunidade de estar na final em Paris e foi incrível, nunca mais hei de esquecer esses momentos. Mas foram muitos anos de Fernando Santos e depois é sempre, imagino que deve ser sempre um pouco estranho haver uma transição para um novo treinador. Tem corrido extremamente bem. O que é que te impressionou mais no Roberto? É a forma como ele introduz as suas ideias, a forma como ele trabalha também dentro de campo. É uma pessoa muito exigente. Não estou a dizer que isso não estou a dizer que é uma comparação com um treinador com o outro, mas eu estou a dizer só os pontos positivos que mais me impressionaram no treinador e na sua equipa técnica, e basicamente a forma como ele explica e tenta transmitir as suas ideias, não só ao grupo, mas individualmente também, para que toda a gente seja incluída, toda a gente tenha e saiba o seu ponto forte e o que é que pode dar à equipa. Tu, obviamente, agora já és um dos jogadores mais veteranos, 70 jogos pela seleção, 32 anos. Tu vês o teu papel de forma diferente agora na seleção, especialmente quando chegam mais jogadores jovens, que agora têm chegado mais, tipo o António Silva, o Gonçalo Inácio, agora o João Neves também, o Vitinha. Quer dizer, há muitos outros jogadores que têm chegado, obviamente, durante a tua carreira na seleção, mas na tua posição, tu vês-te como um dos jogadores que dá alguns conselhos, que é uma referência para esta equipa e para este grupo? Sim, sem dúvida. Eu vejo mais neste grupo como alguém que pode ajudar muito pela experiência que tenho, por aquilo que já vivi, não só na seleção, mas em termos de clube. Temos uma seleção muito jovem, as pessoas às vezes não veem isso, mas é uma seleção bastante jovem e precisa de experiência também, precisa dessa parte de maturidade. Já temos muita reverência e acho que a minha presença também, não só a base de respeito, mas também aquilo que eu posso transmitir a cada jovem que aparece e a forma também como eles me veem, também ajuda muito a que eu consiga transmitir a minha experiência, aquilo que já vivi, e isso também para mim é muito importante, porque chega um momento da nossa carreira que não pensamos tanto a nível individual, como digo na seleção, não é? Não pensamos tanto a nível individual, mas já pensamos mais naquilo que é o grupo e saber o nosso papel, saber aquilo em que nós podemos ajudar os mais novos, e eu acho que isso assenta-me bem e estou feliz por isso, pela confiança também que o selecionador me dá e pelo papel que eu tenho na seleção. Como é que tu vês, porque é interessante, tu obviamente tens muitos anos de jogar com o Pep, não só no Porto como na seleção, ele que agora já tem 40 anos, e depois jogas com um miúdo que ainda não tem 20, por exemplo, que é o António Silva. Como é que fazes a gestão desta situação de jogar com duas gerações completamente diferentes, e como é que tens visto a chegada do António a este patamar? Eu acho que certamente são gerações diferentes, o Pepe e o António. O Pepe é uma pessoa muito acessível, joga e dá-se bem com a maior parte das pessoas que estão ali, por isso é fácil jogar com ele e estar com ele também. Já o António Silva, eu acho que é um miúdo que sabe estar no ambiente de alto nível, sente-se à vontade, isso ajuda-lhe bastante, não tem medo, não é um miúdo que tenta sempre dar o seu máximo e aprender também com os outros. Isso viu-se desde o primeiro estágio, agora já está mais integrado, já conhece toda a gente, mas desde o primeiro estágio que eu via, que parecia que já estava lá há muito tempo. Isso acho que ajudou, e teve também no Mundial, que foi uma experiência incrível para ele, teve a oportunidade de jogar, e isso tudo são experiências que aos 20 anos não é uma coisa fácil, mas ele já está num bom patamar. Olhando para a fase de qualificação e para a quantidade de talento que nós temos, não te vou pedir para dizer
que Portugal é o favorito, mas tem de estar num lote dos favoritos para o Campeonato da Europa. Sim, sem dúvida. Dizer que o favorito é muito complicado, porque na Europa tem Claro. várias seleções que são favoritas, que têm a ambição de ganhar também o europeu. Nós somos uma delas, é como é óbvio. Temos uma geração de jogadores que são muito talentosos, que têm uma mentalidade também muito forte. Isso também ajuda muito no seu desenvolvimento e a estarem tão jovens na seleção, como é o caso de muitos. Mas há jogos e jogos, e temos também de saber que numa competição como o europeu, o nível mental conta muito, não só o nível técnico e tático, mas saber estar em grupo, saber acreditar em cada elemento da nossa equipa. E basicamente aqueles que jogam menos, acho que são os mais fundamentais num campeonato assim, porque mais tarde ou mais cedo vão ter que estar preparados para estar em campo, e se estiverem com a mentalidade aberta para ajudar, é isso que vai nos trazer o triunfo. É interessante, porque tu estavas a dizer que é uma seleção jovem e tem muitos jovens talentos. Depois, obviamente, que é importante para esta equipa ter líderes. Falaste um bocadinho no teu papel. O Cristiano, com 38 anos, voltou a mostrar que é extremamente importante, com 10 golos apontados nesta fase que dá acesso ao Euro. O Roberto Martínez disse também que quando olha para o Cristiano vê que ele é como se fosse um jovem de 18 anos ainda com fome de marcar golos. Como é que tens visto, tu que já tens acompanhado o Cristiano de perto durante tanto tempo, como é que tens visto esta evolução dele na seleção também e a importância que ele continua a ter? Acho que o Cris não mudou muito desde que o conheci. Eu tinha 22 anos, não mudou muito. Acho que sente a mesma fome, a mesma ambição de fazer golos e de estar na seleção e de estar sempre ao mais alto nível. Eu acho que é isso que lhe define como jogador, e é por isso também que ele aos 38 anos ainda está na seleção, porque ainda tem essa fome, ainda tem essa vontade de jogar e fazer golos, e fisicamente também se sente bem. Por isso é que o vemos ainda a triunfar ao mais alto nível. Isso, pá, não sei explicar, mas é também da genética dele, estar sempre bem E do trabalho, não é? E do trabalho. Sim, também dá-se muito ao trabalho e a forma como ele encara cada treino, cada dia a dia. Olha, com tudo o que tu conseguiste atingir na tua carreira, olhando aqui um bocadinho para o passado, creio que tu fizeste a tua estreia na seleção em 2015, quando estavas ainda no Marítimo, quando foste chamado pela primeira vez. Se tu fosses falar com esse miúdo, ok, já se calhar não eras miúdo, já eras homem, mas se fosses falar com esse jovem e lhe dissesses tudo aquilo que conseguiste alcançar, achas que ele acreditava? Acho que acreditava. Talvez ficasse surpreendido, mas ia acreditar. Porque sempre tiveste ambição que era possível chegar ao mais alto nível. Sempre tive essa ambição. Muitos não acreditavam, mas eu sempre tive essa convicção que um dia ia chegar ao mais alto nível, ia estar a competir com os mais fortes, com os mais rápidos, com os mais experientes, e essa era a minha ambição principal, e sempre acreditei nisso. É interessante, porque eu muitas vezes, quando falo de algumas das chaves do sucesso na minha carreira, eu tenho sempre três coisas em que penso, que é ser proativo, ser positivo e ser persistente, ok? Eu acho que a persistência, olhando para a tua carreira e conhecendo-te como te conheço, a persistência para mim é uma qualidade que vejo ser muito forte em ti. Tu concordas? Quais são as qualidades, tirando a qualidade como futebolista, obviamente, mas as qualidades que te permitiram ter o sucesso? As qualidades, como já disseste, acho que a persistência, sim, essa foi uma qualidade que me permitiu estar aqui hoje, porque a minha carreira deu muitas voltas. Deu. E andei à procura da felicidade durante muito tempo,
E para isso precisas de persistir, precisas de ter foco, precisas de cair muitas vezes e saber levantar. E acho que isso ajudou-me muito, a minha forma de ser, a minha mentalidade. Tenho uma mentalidade, acho que, muito forte, não deixo me abalar por qualquer tipo de eventualidade, porque isso na vida acontece e acho que isso é fundamental. E depois também o foco que eu tenho em tudo aquilo que meto, nas etapas que meto no meu caminho, acho que tenho esse foco para poder atingi-lo. Depois atingir ou não já é outra coisa, não é? Mas tenho que ter esse foco. Mas eu acho que é um bocadinho aquilo que nós conseguimos controlar e não conseguimos controlar, não é? Claro. E o que nós conseguimos controlar, conseguimos dar 100% e depois logo se vê. Mas esse 100% eu acho que muitas vezes temos de dar. De onde é que vem isto? Porque vem da tua família, vem da tua mãe, se calhar, porque eu sei que ela também fez muitos sacrifícios no início da tua carreira para te proporcionar as oportunidades que depois tiveste em Portugal, não é? Quando vieste da Guiné. Sim. De onde é que isso vem? Tu já decifraste, vem da minha mãe. Já? Ok. A dúvida vem da minha mãe, porque desde muito cedo, tinha 5 anos, quando ela me foi buscar na Guiné e trouxe-me para Portugal. Ela deixou-me com 2 anos. Eu acho que é pouca gente que ia deixar um filho com 2 anos com outras pessoas e vir em busca de uma vida melhor. Ela veio, acabou os estudos dela, formou-se em enfermagem. Certo. Só depois, quando conseguiu o trabalho, um trabalho fixo, é que foi-me buscar e para proporcionar uma vida melhor, aquilo que ela sempre quis, e eu também não queria deixar-me levar pela monotonia, seja naquilo que fosse, naquilo que eu decidisse ser na vida, devia ser-lo a 100%. Felizmente consegui ser jogador de futebol, foi o que sempre quis ser, desde tenra idade. Então, se eu decidi ser jogador de futebol, tinha que ser-lo a 100%, ou tentar ser-lo a 100%, para que orgulhasse a minha mãe de certa forma. E eu acho que é isso que me dava força e me dá forças até hoje para conseguir atingir aquilo que atingi até hoje. E a minha próxima pergunta era, por acaso, quão orgulhosa está ela de tudo aquilo que tu conseguiste atingir, não só como atleta, mas como homem. Vocês têm, às vezes, alguma conversa sobre isso, sobre as dificuldades que ultrapassaram juntos e tudo aquilo que, pronto, conseguiram alcançar, porque certamente que ela faz parte, e a tua família faz parte desse sucesso. Sim, acho que ela basicamente fica mais contente. É óbvio, fica contente pelo meu sucesso desportivo, mas fica mais contente quando alguém diz: olha, Danilo é um bom miúdo, ou Danilo fez isto, ou Danilo fez aquilo. Acho que é isso que ela se orgulha mais de mim, não tanto também na parte desportiva, mas mais na parte pessoal, porque acho que ela sempre quis formar um homem, sempre quis formar uma pessoa que pudesse, como posso dizer, que pudesse ter os valores que ela gostava que tu tivesses, pronto. Que ela sempre quis que eu tivesse. Eu acho que é basicamente isso, e não só por aquilo que atingi, porque muitas vezes atinges certas coisas e depois essas coisas mudam-te. E eu acho que é isso que ela se orgulha mais. Qual é o melhor conselho que ela te deu e qual é o melhor conselho que tu dás aos jovens jogadores com quem partilhas balneário? O maior conselho que ela me deu e dá-me sempre é: ouve antes de falares. Sempre. E eu antes não entendia isso, sinceramente. Não entendia muito bem quando ela me dizia: tens que ouvir. Mas quando vamos crescendo, vamos tendo outras experiências, entendemos que na vida temos que ouvir muita coisa errada também, muita coisa certa, porque só assim é que aprendemos, não só ouvir coisas boas é que vai nos fazer crescer, mas ouvir as coisas também que achamos também que está errado, mas que faz parte. Faz parte. Olhando aqui, se calhar, para o conselho que tu às vezes dás
a outros jogadores, porque já falámos no papel da seleção, mas no Paris Saint-Germain também não deixas de ser dos jogadores mais experientes e que também já têm agora 4 anos de casa. Continuam a chegar vários jogadores, muitos deles jovens. Foi o caso, por exemplo, deste último verão do Gonçalo e do Kolo Muani, por exemplo, só para dar 2 exemplos. Que tipo de conselho é que tu dás aos jogadores mais jovens no balneário? Sim, como na seleção também temos uma equipa jovem, uma equipa bastante jovem até. E o conselho que eu tento dar, porque nem tudo é bonito, não é? As pessoas pensam que chegam aqui e as coisas vão correr sempre tudo a mil maravilhas, não é? Mas não é bem assim. Aqui tem muita concorrência. Às vezes jogas, outras vezes não jogas. Vais ter frustrações, vais ter alegrias, mas é saber conviver com a alegria e com a frustração. E eu digo muitas vezes e tento dar a minha experiência que o futebol as coisas mudam no instante. Hoje estás bem, amanhã estás mal. Hoje estás mal, amanhã estás bem. Hoje fazes golo, depois podes ficar 3 jogos sem fazer golos. E isso tudo é normal. É só saber lidar com isso e ter a mentalidade certa de que quando mudar, eu estarei pronto para assumir esse papel. E eu acho que consigo transmitir bem essas minhas ideias e as pessoas ouvem-me e fico feliz também por isso. Danilo, especialmente é importante ter noção de tudo aquilo que acontece tão rápido quando há muitos holofotes e muitas câmaras a seguir tudo aquilo que vocês fazem, não é? Especialmente no PSG, é incrível, é um clube incrivelmente mediático. Tudo aquilo que é feito e dito é analisado ao microscópio, isso não é fácil. Tu como é que tens lidado com essa pressão e como é que tens lidado com a mudança de treinadores? Porque muitas vezes pode-se pensar, ok, o Danilo não é o jogador mais mediático, portanto poderá perder o seu lugar e depois, mais cedo ou mais tarde, tu acabas sempre por ganhar o teu lugar e jogar praticamente a temporada toda. Eu sei que são aqui muitas perguntas numa, portanto vou tentar simplificar. Como é que tu lidas com a pressão e como é que consegues convencer os treinadores que vão chegando que devia jogar? Lidar com a pressão não é fácil lidar com pressão muitas vezes, mas o que eu tento fazer é focar-me naquilo que eu posso controlar. O que eu posso controlar é dentro de campo. E nos treinos e no dia a dia aqui no centro de treino, para que ninguém possa me apontar o dedo e dizer que o Danilo não faz certas coisas, o Danilo não trabalha, o Danilo não é profissional. E como é que descreverias o Luís Enrique como treinador? Sim, eu acho que é um treinador muito apaixonado naquilo que faz. Um treinador que analisa tudo ao detalhe, que quer sempre a perfeição, mas eu acho que é um treinador que tem as ideias bem assentes, é um treinador com uma mentalidade ganhadora. Acho que precisamos muito, e um treinador que não se conforma com aquilo que tem e que veio revolucionar também um bocado aqui a nossa mentalidade. Para que ninguém relaxe. Acho que isso é muito importante para um clube de futebol, não só os jogadores, mas também toda a gente que trabalha aqui. Tu estavas a descrever o Luís Enrique e também estava a pensar que algumas dessas qualidades podiam ser utilizadas para descrever outro treinador com quem trabalhaste aqui em Portugal, o Sérgio Conceição. Queria falar um bocadinho do Porto, porque fizeste 202 jogos de dragão ao peito, e tiveste obviamente muito sucesso, foram muitos títulos, 2 campeonatos de Portugal, uma taça de Portugal e depois obviamente durante esse período ganhaste a Nations League e o campeonato europeu também, portanto foi uma fase muito feliz da tua carreira. Como é que olhas para esses anos no Porto e continuas em contacto com gente do clube, continuas a ver os jogos? Sim, o Porto foi uma fase da minha carreira, da minha carreira que muito importante para mim, não só porque é um clube que guardo no meu coração, mas também por aquilo que o clube em si deu-me, títulos, deu-me reconhecimento, deu-me
deu-me valor como profissional. Os meus filhos nasceram no Porto. Isso acho que é um clube que significa muito para mim. E depois é uma cidade também que significa muito. É uma cidade que eu aprecio bastante. Tenho muitos amigos de fora de futebol também, mas é claro que continuo com muito contacto com as pessoas que trabalham no clube. E depois também com os meus antigos colegas de equipa. Temos ainda um grupo do WhatsApp em que continuamos a manter contacto. Basicamente recordamos sempre aquilo que foi a nossa passagem no Porto, como éramos felizes, como nos divertíamos, como éramos coesos como grupo. Fez-nos ganhar títulos que eram muito importantes para o clube. E acho que essa conexão só se deu porque tivemos todos uma passagem no Porto muito agradável. Então isso deixa muita marca, muito sentimento. Continuas a torcer pelo Porto, certamente. Ganhar o título, achas que é algo possível esta temporada? Obviamente que o Porto entra para todas as temporadas com o objetivo de ganhar o título. Como é que olhas para esta equipa agora e as ambições? Não, o Porto é uma equipa que vai sempre lutar pelo título. Acho que este ano, comparado com os anos anteriores, não entrou tão bem no campeonato em níveis exibicionais. Teve jogos em que a exibição não foram tão boas, mas eu acho que é um clube que sabe sempre ganhar, mesmo se as exibições não são assim tão fortes. Eu acho que isso é muito importante. A fase boa vai surgir de certeza, e vai haver jogos em que vão ter o número de golos mais elevados, a exibição mais forte, e isso já o que vem lá de trás vai se esquecendo. Mas eu acho que é importante que o clube em si esteja bem, que esteja tudo coeso, para que lá dentro os jogadores, o treinador estejam também tranquilos para fazer aquilo que eu trabalho no campo. Olha, Danilo, é interessante porque eu, quando estava a preparar a entrevista e olhava para a tua história, obviamente os clubes por onde passaste, e sempre foste um jogador versátil, mas quando é que começaste a ser utilizado mais como defesa central? Por quem e porquê? Basicamente, a minha história, o meu percurso como defesa central já começou desde os 8 anos, quando eu comecei a jogar futebol. Ok. Porque com 8 anos, quando eu comecei a jogar como central. E depois, passado 2 anos, fui para médio. E depois continuei a médio até ir para o Estoril. Fui para o Estoril a médio, fui para o Benfica a médio também. E depois houve um ano, no meu último ano de júniores, em que meteram também a central. Joguei também a central. E depois fui para a Itália como médio, fui para o Roda, na altura na Holanda, como os nossos centrais tinham se lesionado. Joguei a época toda como central também. E depois no Marítimo também houve uns jogos que fiz como central. E no Porto também com o Peseiro. Também joguei meia época como central, porque havia lesões e indisponíveis, então também joguei como central. Por isso não é de agora que vem esta característica, né? É uma coisa que já vem comigo desde muito cedo, e fui aprimorando, e é por isso que me sinto também bem a jogar como central. Pois, porque eu quando olhava para a tua carreira não conseguia identificar tipo o momento em que, ok, ele agora também é central, é mais médio, mas agora também é central. Não fazia a mínima ideia que já era desde os 8 anos, obviamente, que
que tinhas experiência, apesar dessa idade, não sei se conta como experiência, mas que tinhas experiência de jogar como central. Olha, vamos entrar aqui então numa última ronda de perguntas rápidas, portanto, só uma palavra ou uma frase para responderes a estas perguntas. Ok. A primeira é, se pudesses convidar alguns atletas para um jantar que não conhecesses e gostarias de conhecer, quem é que escolherias? O Ziquité. Ok? Com o Ziki do futsal. Boa. Não conheces? Não o conheço. Já falámos no Instagram, mas não o conheço. Então fica aqui o convite para uma das vezes que vieres a Portugal e ele esteja disponível também, vocês juntarem-se. O jogador com quem ainda não jogaste, mas gostarias imenso de ter a oportunidade de jogar. Acho que Sadio Mané. Sempre foi um Ok. jogador que admirei pela história dele, pela forma como ele joga também. Acho que gostaria de ser companheiro dele um dia. Adversário mais difícil que tiveste de enfrentar até agora? Ou como central ou como médio? Valem os dois. Adversário mais difícil. Posso dizer Musiala. Olha, jovem jogador também É. do Bayern. Porquê? Já agora porquê? Porque é que ele foi tão difícil de enfrentar? Porque eu acho que é um jogador que não tem posição. É um jogador que é um bocado nómada. Está na esquerda, está na direita, está na ala, está mais baixo no terreno. Então é sempre difícil de o anular. E depois, com a técnica que ele tem e a progressão com bola, fica muito difícil de o anular, neste caso. O jogador mais engraçado com quem já partilhaste o balneário? Vanay e Otávio. Ok. E o mais vaidoso? Mais vaidoso. No bom sentido. No bom sentido. Posso dizer o Vitinha. Eu vi que ele agora tinha a bandelete no cabelo. Agora quer meter bandelete. Vocês. Já agora, já vou voltar a essa como última pergunta. O que é que não pode faltar na tua playlist? Na minha playlist, o que é que não pode faltar? Ui, Sim, ou quem é que não pode faltar? eu acho que não pode faltar Reptuga. Mas eu ouço tudo, por isso. Mas Reptuga não pode faltar. E eu vou esticar-me aqui só um bocadinho com duas últimas perguntas para ti, porque normalmente acabamos sempre com esta ronda, mas falaste no Vitinha e por acaso era um tema que tinha aqui para falar contigo. Como é que tens visto a adaptação dele? Ele foi bem novo para o PSG, que não é nada fácil, pelas razões que já falámos, pela pressão. Como é que tens visto o crescimento dele como jogador e como pessoa também? E como é que o tens tentado ajudar? O Vitinha é um miúdo que me deixa muito orgulhoso, porque viu no Porto, muito novo ainda, e depois vi a progressão dele durante estes anos. Eu tive saí do Porto, não é? Mas continuei a acompanhar o Porto e vi a progressão dele como jogador. Não o conhecia tão bem como pessoa, e depois tive a felicidade de o ter aqui, de poder fazer parte da integração dele aqui em Paris, que não é fácil, mas é um miúdo que eu acho que tem uma mentalidade muito forte. Também vem de uma família que é bastante unida. Acho que isso ajuda muito para que ele tenha essa mentalidade. Os pais dele, a namorada, a mulher, são pessoas que o apoiam incondicionalmente, que lhe dizem também as verdades, que eu acho que é muito importante. E depois é um miúdo que trabalha muito, sabe ouvir, sabe aceitar as críticas, e agora está tão habituado a mim, como posso dizer, tão à vontade que já se estica demais. Mas faz parte.
Mas, tens de o meter na ordem, dizer respeito, sim, mas a culpa respeito aos foi mais minha. velhos. A culpa foi minha. Dei muita liberdade. Falando de amizades, só para terminar, e também mencionaste o Raptuga, tens amigos no meio musical, não é? Conta-nos com quem é que te dás melhor e que tipo de relação é que tens com eles. Bem, o principal é o Papillon, o Rui, que é o meu amigo de infância, que é o meu amigo de sempre, desde, desde graúdos que estávamos juntos. Éramos vizinhos, depois passámos a colegas de turma e crescemos juntos. É uma relação muito forte. É um dos meus melhores amigos. E depois ver a ascensão dele como músico é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, porque é algo que ele sempre quis na vida, e fazer parte também dessa ascensão, acho que é um motivo de muito orgulho. Depois o Bispo também, que é, que é um rapaz que era também lá do meu bairro, que também teve uma ascensão brutal, trabalhador, sempre quis triunfar, e eu acho que conseguiu, e está no mais alto nível naquilo que é o Raptura. Depois conheço o Julinho, o Julinho capa, o Julinho, sim, que também teve uma ascensão igual aos outros dois, e é sempre um motivo de orgulho, não é? Claro que sim, claro que sim. E olha, eu vou ser honesto, eu comecei a ouvir rap para aí no início dos anos 90, final dos anos 80. Nessa altura ainda não havia muito Raptuga, posso dizer, quase não havia, era das poucas pessoas que conhecia que ouvia hip-hop e rap nessa altura. E a primeira banda, ou o primeiro grupo foi o Run DMC. Portanto, agora não te vou estar a aborrecer com isso, mas hip-hop sempre ouvi a minha vida inteira. Raptuga finalmente e felizmente existe e está em grande nos últimos anos e nas últimas décadas até. Última pergunta. Houve um momento, Danilo, em que tu apostaste em ti, em que pensaste, eu acredito que vou ser jogador de futebol, vou ser jogador de elite e vou fazer tudo para chegar lá? Lembras-te se houve um momento? Sim, houve um momento. Houve um momento que meti isso na minha cabeça. Acho que estava nos Júniors, em que as coisas não corriam tão bem não jogava muito, o treinador também não apostava muito em mim, mas eu não sei, foi algo que, não sei, de dentro, que disse: não, mas isto não está a correr bem, mas eu vou conseguir, eu vou ser jogador de futebol. Isso são só fases, e isto muda rápido, e eu vou conseguir ser jogador de futebol, e se eu acreditar muito, se eu trabalhar para isso, vou conseguir. E acho que em nenhum momento eu pensei em desistir, ou pensei em abandonar. Olha, queria agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade, o teu tempo, a tua simpatia. Parabéns por tudo que tens conseguido alcançar na tua carreira, na tua vida também. E foi um prazer ter-te aqui como convidado. E acho que não só partilhaste informação muito interessante sobre a tua carreira, mas daquilo que és como pessoa e de alguns dos conselhos que recebeste e que deste. Acho que é importante, especialmente na comunidade do futebol e do desporto, ouvir-se este tipo de opinião e de conselho. Portanto, Danilo, obrigado e continuação de boa sorte com tudo, está bem? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre importante as pessoas conhecerem uma parte dos jogadores de futebol que não conhecem. Acho que este podcast transmite isso, vem dar uma outra visão àquilo que são os jogadores de futebol, que muita gente não sabe e nem imagina sequer, mas conseguimos aqui transmitir aquilo que somos nós como pessoas, e aquilo que vivemos no nosso dia a dia como jogador de futebol, que não é só chegar aqui, treinar e ir para casa, né? Acho que é importante
este tipo de post de conteúdo também para a comunidade futebolística e no desporto em si, não só no futebol. Obrigado, Danilo. Obrigado pelo elogio ao podcast também. E, até breve. Tenho a certeza que nos iremos encontrar brevemente. E tudo bom para ti e para a família, tá? Obrigado, igualmente, Pedro. E chegamos desta forma ao fim deste episódio. Eu no início bem disse que podíamos esperar grandes histórias e grandes conselhos, porque já sabia o que o Danilo podia oferecer e foi, na verdade, um privilégio ter a oportunidade de falar com ele e espero que tenhas gostado também da conversa com este grande campeão e grande embaixador português também pelo mundo. Ficamos por aqui e contamos contigo para o próximo episódio também, quando chegar. Subscreve, coloca like e comenta também, dá-nos a tua opinião, que é muito importante para todos nós, está bem? Grande abraço, até breve.